bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. A gente trouxe 2 pessoas que são muito queridas. A Terezinha, que está no primeiro ano, segundo semestre, e o Davi, o último ano, 5º ano no caso, 10º semestre, né? Isso. Então, vamos continuar. A pergunta que você queria que eu fizesse qualquer, que é o embate de religião e psicologia. Era sobre isso, mas era sobre outra coisa que você tinha. Tem uma questão ali que é polêmica, a questão da sexualidade, por exemplo. Acho que foi no primeiro ano que a gente viu, né? Que tem a orientação sexual, o gênero e o sexo. Sim. A questão da orientação sexual é uma questão que na igreja, não todas as igrejas, nem todos os padres, nem todos os sacerdotes, mas acontece aquele embate de que o gay está no caminho incorreto, de que ele tem que ser hétero, né? Ele tem que voltar a ser hétero ou forçar a ser hétero. A psicologia fala o contrário. Ele precisa ser o que ele quiser ser, desde que ele esteja feliz, e ele tem que receber suporte da família e dos amigos para que ele não tenha um transtorno gerado por as pessoas dizerem para ele que ele está no caminho correto. Então, acho que a dúvida é mais essa mesmo. Sim, como é que fica essa questão, né? Porque tem essa briga, né? Eu posso responder? Pode falar. Claro. Você lembra quando o primeiro país que o Papa Francisco visitou foi o Brasil? Sim. E você se lembra a última pergunta que uma repórter, não lembro que canal que era, fez para ele já estava entrando no avião? Foi justamente essa pergunta que você fez agora. O que ele respondeu, Papa? Quem somos nós para julgar alguém? Não é? Então, a Igreja Católica tem o Papa, né, como autoridade máxima. Se o Papa Francisco falou isso, quem sou eu? E mesmo que na psicologia fala, quem sou eu para julgar alguém? O julgamento só a Deus pertence. Assim como eu vou ter que dar conta da minha vida, não só nessa questão, como em todas as questões, eu vou ter que dar conta da minha vida. Cada um dê conta da sua vida. Eu penso assim. Agora o Tiago eu já não sei. O Davi. Davi. Peraí que eu buguei um segundinho. Eu penso o seguinte, quando a gente fala a psicologia, a gente vê muito no começo, né? O que é a psicologia, a gente discute nas aulas, né? O que a psicologia estuda. Particularmente, eu sou um pouco resistente a falar o que a psicologia diz, porque a psicologia é um leque de atuação, um leque de pensamentos, de linhas, de bases filosóficas, então depende muito de qual psicologia a gente está falando. Eu mesmo pretendo seguir, eu faço a Gestalt, mas eu gosto muito da logoterapia, que é mais existencial. Isso desde o primeiro ano, que eu lembro. Isso, desde que eu entrei eu gosto bastante. Vai ter uma pergunta sobre isso daqui a pouco. Então não vamos nos antecipar. Sim. Mas eu acho que uma linha muito forte da psicologia diz que o ser humano ele tem tensões, e essas tensões ele tem que se livrar dessas tensões. Isso é claro. A psicanálise, por exemplo, fala muito disso. Sobre o ser humano tem algo e ele tem que soltar essa energia para alguma coisa. Só que algumas outras linhas, por exemplo, a logoterapia diz que ele tem que educar, compreender e se conscientizar dessas tensões que ele tem. E se tratando de sexualidade, orientação sexual, independente de qual seja, toda sexualidade, toda questão humana traz uma tensão. Viver é uma tensão, isso é um fato. Viver propriamente é uma tensão. Então, eu acredito que o que a igreja quer dizer, e também isso nesse ponto casa com a minha visão de psicologia, é que o ser humano de fato tem tensões, mas nem sempre a gente precisa buscar uma homeostase, sempre o conforto. Porque certa dose de tensão na nossa vida faz com que a gente se movimente. Evolua. Sim, então a tensão, uma visão até mais humanista, é necessária para que a gente tenha a capacidade de olhar para nós mesmos e ver o que eu realmente quero, para eu não ser, que a igreja fala, escravo das minhas paixões, mas capaz de olhar para mim e decidir o que eu quero fazer. Então, eu vejo mais nesse sentido. Maravilha. Então, Davi, eu queria fazer uma propaganda da Maria Peregrina aqui. Opa, eu ajudo. Porque eu acho um projeto extraordinário. Eu fiz um trabalho sobre ele, não sei se a tua irmã te contou. Sim, ela falou. Então, eu fui lá e Com apaixonei. Max. Isso, com o Max. Eu fui lá, achei extraordinário. A sala também adorou o projeto. E é um projeto, assim, que, se não me engano, na Finlândia, isso é o padrão. Uhum. É caro.
Então, por ser caro, é o Estado que tem que prover isso, não é a iniciativa privada, porque a iniciativa privada quer lucro. O Estado não, o Estado é voltado para o bem-estar social. Então, para a gente conseguir fazer isso replicar, a gente teria que apresentar projeto para o Estado, tá trazendo novas Marias Peregrinas, né, ou o nome que eles querem dar, mas com a mesma metodologia, né, e a gente replicar isso pelo menos nas capitais ou metrópoles, para a gente ver o andamento. À medida que a população vai gostando, elas vão pedindo mais. Sim. Eu acredito que a gente consegue até virar o jogo, né, de proporção entre colégio particular e colégio de Estado, porque a iniciativa privada não tem interesse nesse método. Ele é muito caro e só vai servir mesmo para o pessoal da Quinta do Golfe, né? Porque é caro para manter. O que você tem a dizer sobre o projeto, Maria? Eu acho engraçada essa dicotomia, como que acontece. Por quê? Porque a Maria Peregrina ela é particular, mas não funciona como a iniciativa privada, que a gente conhece aquela coisa. Ela não é vinculada ao Estado, porque a gente sabe como é o Brasil. Estado acaba misturando as coisas, então ela tem uma certa liberdade, autonomia de trabalhar, ao mesmo tempo que ela é gratuita. Então, isso que é o maior benefício, é o maior ponto favorável que eu vejo. Então, ela tem essa liberdade, essa autonomia de trabalhar com essa metodologia e funciona como deveria ser, como um colégio particular mesmo. Então, ela é muito voltada ao acesso. Então, pessoas que têm baixa renda, pessoas que não teriam condições de pagar por um projeto assim, têm acesso. E, para mim, esse é um dos maiores pontos favoráveis, assim. Mas o que diferencia o Maria Peregrina das outras escolas particulares que pagam e do Estado é que o Maria Peregrina, a família precisa estar presente. Exatamente. Senão o aluno é desligado. Exatamente. Então, quando é feita a triagem, né, tem que se ter o comprometimento da família. Porque se a família fala, não tenho tempo, a pessoa não passa na triagem, obrigatoriamente. A família tem que estar presente, né? Inclusive, vocês têm até um tiro uma vez por mês, tal, né? Sim, tem um evento que a família tem que estar presente para acompanhar o desenvolvimento do aluno. Uma vez por mês. Então, não é só o aluno, Exatamente. é a família. A formação não é para o aluno, a formação é também para os pais, para a família. Lembra muito o sistema que era do SESI, né? Dos 5 S's. Mas era voltado mais a... O SESI é da indústria, né? De pessoas que trabalhavam na indústria, então eles tinham... e o Sesc Comércio. Então, as pessoas tinham essa questão de ter esse... Era de graça, mas ao mesmo tempo tinha o compromisso de você trabalhar pelo menos no industrial. Mas não sei se tinha tanto essa questão do envolvimento dos pais. Eu lembro que pelo menos na época que eu estudava não tinha muito. Então, legal de ver que existe isso ainda e que agora com esse plus de ter a participação mesmo. Não tem como não envolver os pais, né? Porque os pais eles podem atrapalhar ou podem facilitar o desenvolvimento do filho na escola. Então, eles têm que estar integrados. Isso até no colégio normal, tradicional, de matéria, prova. Por isso que eu acho extraordinário, né? Esse ensino de metodologia dá um choque depois quando volta, né, para o método tradicional. Como é que foi esse choque? Dá um choque, porque você cai numa realidade totalmente diferente daquilo que você vivenciou. Para mim, eu entrei com 6 anos e saí com 18. Então, para mim, foi um choque muito grande. Só que um choque bom, porque eu me vi preparado em muitas coisas e sabendo lidar com muita coisa. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem o benefício de escolher o que a gente estuda, a gente vai pelo interesse, a gente também é muito cobrado. Porque toda aquela coisa Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, a gente é muito cobrado de fazer jus a isso, a se desenvolver, a buscar ser melhor, a encontrar para que você foi chamado. Então, é um choque, mas a rotina que a gente tem, a forma que a gente estuda, o incentivo à pesquisa em livros, em internet, seja qual for, facilita muito. Porque quando você cai na faculdade, você já está preparado até a fazer um projeto científico, um TCC, você já tem uma base. Então, é um choque, mas você está preparado. Então, era isso que eu queria falar, né? O TCC, que é uma coisa assim, que gera medo em todo mundo. Eu, inclusive, tenho medo ainda do TCC. Não escolhi nem meu assunto. O TCC que não é a teoria, é o trabalho final. Sempre que eu falo TCC, você pensa na eu penso na teoria. Comportamental, né? Mas tudo bem. O trabalho de conclusão de curso, que é uma coisa temida, né? Para nós aqui do mundo
do mundo acadêmico padrão. Mas né? não é tanto assim, não, gente. Não, a gente, aqui, o bom da faculdade, pelo menos da UNorte, é que eles tentam desmistificar as provas, os trabalhos e até o TCC também, pra gente não ficar, porque do ensino padrão mesmo, a gente... Eu ainda estou em adaptação, O eu ENAD, não escolhi meu assunto ainda. o ENAD é pior do que o TCC. Por exemplo, meu TCC, o último, foi gravidez na adolescência, que eu estava tendo muito. Aí depois, em seguida, aí teve aquele abençoado exame do ENAD. E o que me deixou feliz foi que aqui a nossa turma não vai fazer. Então, isso aqui já fiquei feliz. Tem um ano certo. Caminho não cai também, graças a Deus. Então, tem um determinado ano então. E aí vai a galera fazer. Olha só que então interessante. TCC é tranquilo perto do Você já ENAD. concluiu uma faculdade? A irmã já tá serviço craque em social. TCC. Legal é isso, né? Você também já concluiu. Já né? concluí Quem já faculdade. concluiu uma faculdade já perde aquela tensão, né? Uhum. No meu caso, vai ser a minha primeira formação acadêmica. Então, E aproveitando, né, Minha primeira também. Davi, como é que tá sendo esse negócio do TCC? Você já foi caminhada com falha aí um pouquinho mais? Então, o TCC causa certo receio por ser o primeiro. A gente é muito preparado lá, a questão da metodologia, como fazer, estrutura, mas não deixa de ser uma tensão que o Thiago colocou, porque você tem que pensar algo que faz sentido para você, porque até o que você gosta, você vai pegar raiva em algum momento, então que você vai ler. você vai deixar de gostar. Depois. Sim, imagina só algo que não gosta. Então, eu me autoexaminei muito antes de pensar. Mas eu defini, acho que foi no 3º ano, mais ou menos o que eu queria fazer. Eu falei, tá, é algo que eu vou precisar pesquisar, vou precisar saber, porque eu não sei muito de fonte, de onde eu vou achar isso, então eu vou começar a ler. Então, o que me acalma um pouco, eu comecei a ler no 3º ano e estou escrevendo agora. Tá na Então- hora, então, hein? Ó. A gente tá, deixa eu ver, a gravação do episódio está sendo agora em outubro, né? Vocês entregam o TCC quando? A apresentação é dia 29 de novembro. De novembro, no Só final de que novembro. tem que entregar pro orientador, para dar Sim. aquela corrigida no começo do Sempre mês. tem, né? Então tem mais umas 2 semanas aí pra finalizar. Tá tranquilo, igual o cachorrinho ali do meio. Tá tudo certo. Mas eu comecei a pensar e é engraçado, né? Porque na psicologia, quando a gente entra no setting, quando a gente está pesquisando, a gente não, que nem eu disse, não converte as pessoas, mas a religião está muito presente na minha vida. E o meu tema, eu vejo muito daquilo que eu acredito. Então o tema do meu TCC, ele é basicamente como a consciência da nossa morte, da nossa finitude, faz com que a gente viva com mais sentido. Se a gente tem essa consciência de uma forma saudável, faz com que a gente viva melhor. Que é muito comum a gente ver em obras, em relatos, pessoas que chegam no final da vida e falam: nossa, me arrependi do modo com que eu vivi, não vivi de um modo protagonista, do jeito que eu gostaria de ter vivido, de acordo com o que eu fui chamado. Então também é voltado à vocação. Sim. Eu comecei a ler bastante, volta bastante à minha abordagem, à logoterapia, ao sentido da vida. E tem sido nesse sentido meu TCC. Olha Estou que gostando legal. bastante. Mesmo você não indo para essa área hospitalar, que nem você Exatamente. disse, né? Repetiu o meu gosto. Você tá Não vou na trabalhar, provavelmente, com os cuidados paliativos, mas eu acredito que a consciência da morte, quando ela está na nossa vida cotidiana, é muito importante, tanto quanto alguém que já está no leito na beira da morte. Ainda mais pra ter juízo também, né? Sim. Sim. E para ter o equilíbrio, para não viver de uma forma muito controlada, a ponto de não viver verdadeiramente, mas também não viver de uma forma totalmente relaxada, que você se arrependa das suas escolhas. Então, a abordagem e o meu TCC é muito voltada ao sentido, mas também à consciência e à responsabilidade perante a própria vida. Maravilha. E você escolheu a Gestalt, né? Sim. Mais ou menos, né? Sim, Entre Gestalt. nas abordagens para atender que eu escolhi a Gestalt. E o que você acha da Gestalt? O que você tem? Defende a Gestalt pra gente. Eu acho interessante. Tá Tem alguns pontos que divergem entre a abordagem que eu quero a Gestalt, mas eu escolhi a Gestalt principalmente pela visão humanista que ela tem. Porque a minha abordagem, ela também bebe muito dessa visão humanista, de olhar a pessoa muito além daquilo que ela traz, de um transtorno, de um trauma, mas olhar que ali está um ser humano, um potencial. E eu acredito que atender, você estar diante de uma pessoa é impossível se você não ama ela. E, é claro, você não conhece ela profundamente, mas a logoterapia, eu acredito que a Gestalt também volta-se muito a isso. Acredita que amar é você olhar a pessoa
de acordo com aquilo que ela pode ser e o que ela ainda não se tornou. Então eu vejo a pessoa, até a Jana nas aulas fala, aí vou a psicanálise, né? Mas sobre supor o sujeito, de olhar a criança que ainda não anda, mas ela é capaz de andar. Amar é isso, é você olhar a pessoa que ainda não é capaz, mas você sabe que no fundo ela é totalmente capaz. Então é você olhar a pessoa daquilo que ela é, não o que ela te apresenta, aquilo que ela passou, não apesar da história dela, mas a partir da história dela e o que ela pode se tornar diante disso. Exatamente isso que é a Gestalt. E... Nossa, a hora que eu falo para vocês que eu estou tendo uma velhice muito boa, que são todos os valores que a gente aprende dentro da família e que a gente aprende também dentro do convento. E agora aí, ó, não é só os professores que falam, olha aqui que show que você bonitinho, viveu. né? Que orgulho. Isso é um grande orgulho, porque realmente é isso mesmo. Nós começamos a ver Gestalt agora, né? Mas olha, você deu uma lição. E é isso, ó. Então, por isso, vocês perguntaram da religião. Gente, psicologia está tudo ali na Bíblia. Praticamente. Sim. Basta você Bíblia. saber como aplicar. É. Existem formas e formas. Eu sou fã de Jesus Cristo. É uma figura, assim, extraordinária. Te dar uma camiseta que nem o do Léo. O Léo veio com uma camiseta do Jesus Cristo. Tipo, Jesus Cristo é legal. Então, falta muita gente seguir ele, né? Muita gente que diz que segue ele, fazer o que ele prega, né? Foi o que o Gandhi falou. Eu gosto de Jesus Cristo, mas não gosto dos cristãos, porque não se parecem nem um pouquinho com Jesus Cristo. Tem Então, essa isso daí que a questão. gente tem que se policiar, né? Cada dia. E até brincando, a gente ouve muito. Quando você entra no setting terapêutico, você não é mais religioso, você não é mais católico. Mas apesar disso, eu vejo que você, pela terceira vez, não vai converter a pessoa. Porém, eu vi faz pouco mais de um mês que a gente estava conversando. Eu estou fazendo uma especialização, né? Comecei agora no último ano. E a gente estava conversando bem aleatório, mas faz todo sentido. Sobre o que seria o umbigo, a professora perguntou, né? E tu ficou falando, para que serve o umbigo? Para que serve o umbigo? Porque não é um órgão, né, que a gente tem. Mas o umbigo, ele é uma marca que conta a nossa história. E da mesma forma, eu acredito que o profissional que eu sou, quando entra no setting, eu não vou converter ninguém, não vou forçar ninguém a pensar como eu penso, a resolver a vida dele como eu resolveria. Só que eu não consigo largar a mão da minha história, porque o que eu sou depende da minha história. Então, se eu sou católico, se eu acredito no que eu acredito, quando eu entro no setting, eu continuo sendo. Eu não transformo a pessoa em católico, mas a forma que eu funciono e a forma que eu amo ela passa por isso também. Passa pelo que eu sou. Impossível eu amar alguém sendo uma planta. Uma coisa totalmente inanimada. Bom, pelo menos nesse sentido, né? Sim. Nossa, o meu TDAH já foi assim, ó. Porque planta, eles estão descobrindo cientificamente e tal, que tem os impulsos elétricos e tal, enfim. Planta Então, pensa. Vamos na linguagem simbólica. Linguagem simbólica. É linguagem simbólica isso aqui, tá, gente? Só por isso mesmo. Hoje, vindo para cá, minha namorada comentou que tem uma planta que ela é muito resiliente. Ela cresce em todos os cantos. Eu tô tentando lembrar o nome dela, caramba. Bom, não importa. Não, depois eu ponho no prompt, ponho na tela. Mas enfim, a prefeitura poda sempre ela, né? Ela é bonita, ela é branquinha, né? Meio amarelinha. Sim. Eu não quero falar o nome popular dela porque é um nome muito chulo. Mas então eu não vou me abster, depois eu trago o nome beleza, você dela. traz. A prefeitura sempre corta ela, né? E ela acaba crescendo rápido e ela dá flor baixinha. Então é meio que ela foi educada. Ela está sendo educada a dar flor podada, assim, baixinha mesmo. Porque ela não tem tempo. Ela não sabe que a hora que a prefeitura vai lá e vai decepar ela de novo. Ai, que bacana. Olha aqui. A gente poderia ficar horas aqui. Todos os convidados que a gente traz, a gente queria muito poder conversar com vocês. O tanto que nem os podcasts que a gente vê, gente. 2 horas, 3 horas. Calma, porque que a gente tem mais 2 minutos. Calma, não, mas é que a gente trouxe o Davi, ele tinha um meio tempo da clínica dele, então ele precisa de pegar e atender. Sim, então, eu acho que vou ter que me ausentar e qualquer coisa continua com a irmã. Não, então é por isso que eu tô querendo, pegar e já encerrar, por isso mesmo, Bom, entendeu? Sair, fica tranquilo, é só sair correndo aí. Aí, salta aqui, ó, pula. Mas vai fazer Não, mas muita será- falta, porque você tem... Nossa, Mas você sendo a tem disponibilidade, o tempo, se precisar voltar, a gente volta, conversa, é muito gostoso.
gostoso. A gente gostou muito, a gente não esperava, a gente evita de combinar, mas eu mandei as perguntinhas e tal pro Davi do que a gente ia falar. No final das contas, Eu te confesso que eu nem li, porque não deu tempo. Eu tava atendendo, fazendo as coisas, eu não consegui ler. Então, é só para vocês terem uma noção de que, tipo, é muito de boa, não tem nada a se temer. A gente tem a nossa voz da experiência, mas o Davi, que é muito novo, né? E tava nervosinho, tipo, ansioso, e, enfim, para poder. Nunca entrei no estúdio assim, né? Tava maravilhado de entrar. A gente fica aí o convite para os alunos que também queiram, né? Se falar assim, Lê, eu faço isso, aquilo, tio, eu posso fazer parte? Não sei. E coloca o seu nomezinho, a gente vai deixar o link do nosso Linktree, que tem o formulário para vocês preencherem. E deixa um comentário, um like, dá o seu amor para esses convidados maravilhosos. Eu sei que a Terezinha não é muito das internets, de né? rede social. Porque senão não rezo, não trabalho, não estudo. Mas e agora tem que estudar. Mas a gente tem o Davi, a gente vai pegar, deixar se você permitir, né, Davi, de deixar o seu Instagram, um contato, né? Também para quem quisesse entrar em consulta, né? Ainda mais só atendendo que vem, né? Então, né? Então, já deixa aí um carinho para eles. Coloca um comentário se vocês gostaram disso. A gente também quer saber da opinião de vocês. A gente tentou trazer aqui o máximo que a gente conseguiu dessas dúvidas que a gente tinha com relação, né, psicologia e religião. E é isso, Ti. Olha, é isso, né? Agora uma pergunta. Posso fazer? Pode fazer. Como que faz parte do projeto de extensão de vocês? Sim, isso aqui é um projeto de extensão para nós. Não era, tá? A gente foi surpreendido pela Elo. Ela transformou em projeto de extensão. A querida Elo. Isso. Não ia ser. A gente está fazendo isso aqui de graça mesmo. Por vontade. A gente quis fazer. Aí eles gostaram bastante. O Toninho gostou. O reitor. A Elo gostou. Só que aí ela veio contar pra gente que a gente ganhou um projeto de extensão. Eu achei muito interessante. Você entendeu? Eu achei algo muito, muito, muito interessante isso daqui. Então, quem quiser participar também, a gente pretende futuramente, acho que talvez ano que vem mesmo, abrir alguma vaga, alguma coisa nesse sentido, para poder ajudar. 4 vagas, vamos ver o que a gente consegue. Exato, para ajudar em outras partes do podcast, não só também vir aqui conversar com os convidados. Cadeira também, a gente cede cadeira também, troca o apresentador, eu fico lá Exato. na câmera. A gente não tem problema nenhum com isso. Eu vou estar nas minhas orações de todo dia, rezando para que esse projeto prospere e seja cada dia melhor. Obrigada. Porque eu já achei ótimo. Dá para trazer uma cadeira aqui. Estou aqui maravilhada. Tá? Estou maravilhada e conte com as minhas orações, viu, gente? Obrigada. Para que seja cada dia mais bem sucedido. Tá? Tomara que Deus Porque o que eu sei fazer é rezar. O que eu sei fazer de bom é rezar. A gente também reza, viu? Não, estou falando assim. Então, conte com as minhas orações e muito obrigada por vocês terem Muito obrigada, Davi. Foi ótimo, gente. Eu que agradeço. Então, encerramos com chave de ouro aqui. Obrigado, professor. Obrigada, Edilson. É isso. Na busca pelo eu, na jornada da razão, psicólogos e sonhos em constante evolução. Vamos acolher as dores, celebrar as vitórias. Na pluralidade encontramos nossas histórias. Na Florescer